Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu, e hoje a gente vai continuar nosso mini curso de introdução à economia, de aspectos mais microeconômicos. Alguma hora a gente vai pular para as coisas mais macroeconômicas também. Hoje eu queria voltar para a discussão sobre empresa e oferta, né, das empresas e meio que separar de uma maneira mais clara quais são os tipos de custos com os quais a empresa se defronta. As empresas se defrontam, né? Em economia, a gente vai usar muito mesmo, vocês que estão aí começando a trajetória como economista, a noção de custo marginal, que é aquele custo adicional de produzir uma unidade a mais, sei lá, de um carro, do computador, ou de qualquer que seja o bem. Essa unidade a mais, ela vai ter um custo a mais. E esse custo é o que eu chamo de marginal. Por que essa noção é importante? Porque uma vez que você já está lá produzindo, né? Supõe aumenta a demanda pelo seu bem. E aí no mercado, o preço do bem que você produz, você não determina preço, tal, que você não é um cara muito dominante no mercado. Então você toma os preços como dado. Você vê que o preço subiu, e isso aconteceu porque meio que provavelmente a demanda, vamos assumir, né, nesse caso, que foi porque a demanda subiu, você vai falar o seguinte, eu produzo mais com esse preço mais alto ou não? O quanto eu produzo a mais a esse preço mais alto. Então, a conta que você tem que fazer é, se eu produzir uma unidade a mais, quanto que é o custo dessa unidade a mais? Compensa o aumento do preço, o preço que eu estou vendo de mercado, ou não? Então, quando você toma essa decisão de produzir a mais ou a menos, né, se o preço cair, você sempre está levando em conta o custo marginal, o custo de uma unidade a mais ou o custo de uma unidade, se eu deixar de produzir uma unidade a menos, o quanto eu economizo. Então essa é a conta que a gente vai fazer para pensar aumentos ou diminuições de produção. Dentro da firma, a gente tem três tipos de custos. A gente tem dois tipos de custo, basicamente. O custo fixo, que é o custo de você começar a produzir um negócio. Então eu preciso, sei lá, para produzir carros, eu preciso um galpão, né? Eu preciso alugar um lugar, eu preciso de algumas máquinas lá, uma máquina soldadora, um torno, CNC, eu preciso de uma certa quantidade de material novo e de espaço que é fixo, que assim vai ser meio que independente se eu for produzir 10 carros por mês ou 50, eu preciso ter esse lugar lá, certo? Então esse eu chamo de custo fixo. E aí, o interessante é que o custo fixo, ele se dilui. Por que às vezes produzir em quantidade é importante? Porque isso vai diminuir o custo fixo. Se eu produzo 10 carros por mês, o custo fixo por carro é 1. Se eu produzo 20 carros por mês, o custo fixo, né, de ter toda aquela estrutura, sabe? De pagar o aluguel da máquina, de pagar o aluguel da máquina, de pagar o aluguel do galpão, etc., ele fica diluído. Então, o custo fixo sobre quantidade, ele cai à medida que a quantidade aumenta. Por isso que a gente diz que algumas empresas e alguns setores precisam de muita escala para serem viáveis. O que significa isso? Ela precisa produzir muito para meio que abater um custo fixo muito alto. E o outro custo que tem nas empresas é o custo variável, que é aquele custo que não tem a ver com as coisas que estão fixas, mas, sei lá, eu vou produzir mais carros, eu preciso contratar mais gente, né? Eu vou produzir mais carros, eu vou gastar mais energia elétrica. Esse é o custo variável, ele vai mudar meio que automaticamente quando mudar a quantidade de carros. Cuidado com o negócio do custo fixo, que o custo fixo, ele é por um certo espaço de escala de produção, ele é fixo, né? Mas depois ele muda. Então, suponha que eu estou com uma demanda muito grande, eu preciso de um novo balcão, né? Aí esse novo balcão, o que é? Eu vou botar eu vou abrir uma nova fábrica ali do lado da minha para produzir mais carro. Então, foi por causa, sim, da quantidade que eu aumentei, nesse caso, o custo fixo. Mas uma maneira mais simples e direta de pensar é você lembrar, olha, o custo variável é aquele. Aumentou um pouco a produção de qualquer coisa que eu estou fazendo, o custo aumenta que eu preciso contratar mais gente, ou eu preciso pagar mais horas, né? Ou vou gastar mais energia, ou vou gastar mais matéria-prima. Então esse é o custo variável. E o custo fixo é aquele que muda muito raramente, né? Então eu botei aqui meu galpão, estou produzindo as coisas e assim eu vou ter que pagar o aluguel do galpão independentemente da quantidade que eu produzo.
E isso faz com que faça sentido você ter uma quantidade de produção maior para abater aquele custo fixo. Tá bom? Então, esses dois custos importantes para entender. 3, né, que é o marginal, foi o que eu comecei falando, que é o quanto que uma unidade a mais custa produzir, para entender como que as firmas funcionam e a partir daí as suas decisões de quanto ofertar no mercado. Obrigado, até o próximo Fala.